Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e hoje vamos dar continuidade ao tópico de zero de funções. Vimos na última videoaula o método de Newton e os seus pré-requisitos para que sejam garantida a convergência na estimativa das raízes de f de x igual a zero. E na aula de hoje vamos finalizar esse tópico de zero de funções, estudando o método iterativo linear, que é o último método da ementa do curso de vocês. O método iterativo linear é um esquema para tentar estimar os zeros da função f. E tem por essência transformar a equação f de x igual a zero em uma equação equivalente de x igual a φ de x. Esse processo de reescrever f dessa forma é equivalente ao processo de transformar f como uma g de x igual uma h de x, como vimos no passo do isolamento da raiz. Nesse caso, podemos enxergar a g como sendo x e a h como sendo a φ de x. E definimos o processo iterativo do método iterativo linear, considerando tudo que está à direita dessa equação no passo k e o que está à esquerda no passo k mais 1. E se certas condições forem atendidas, essa sequência de aproximações xk mais 1 vai tender para a raiz de f de x igual a zero. Note que, se x barra for solução de x igual a φ de x, então ele também é solução da equação f de x igual a zero. Basta lembrar do passo do isolamento da raiz. Se x é o ponto de interseção entre a curva g e h, então ele também vai ser raiz de f de x igual a zero. E além disso, o ponto x tal que x é igual a φ de x é chamado de ponto fixo. E por esse motivo, esse método também é conhecido como método do ponto fixo. E a função φ de x é conhecida como função de iteração do método. A técnica de obtenção da função de iteração φ de x é pura manipulação algébrica da equação f de x igual a zero. E para ilustrar o funcionamento do método iterativo linear, vamos considerar o seguinte problema: achar as raízes desse polinômio de grau 3. Então, essa seria a nossa f de x igual a zero associada a esse problema, que é x ao cubo menos 5x² mais 15. Esse polinômio tem três raízes e essas três raízes são no subintervalo que vai de menos 2 até 5. A primeira raiz negativa, ela está no subintervalo de menos 2 a menos 1. A primeira raiz positiva está no subintervalo de 2 a 3. E a segunda raiz positiva está no subintervalo que vai de 4 a 5. Vejamos então algumas possibilidades da função de iteração φ. A partir da nossa equação f de x igual a zero, podemos isolar do lado esquerdo os dois primeiros termos, a variável x, e subtrair de ambos os membros o valor de 15. Nesse caso, obtemos a seguinte expressão: x vezes x² menos 5x igual a menos 15. Subtraindo de ambos os membros dessa equação o x² menos 5x, obtemos a seguinte equação. Bem, nesse caso, podemos definir então a nossa φ de x como sendo menos 15 dividido por x²
menos 5, em que derivamos o seguinte processo iterativo do método iterativo linear. Então, nosso xk mais 1 vai ser igual a menos 15 dividido por xk quadrado menos 5xk. Bem, a função de iteração ela não é única. E para esse problema podemos obter uma outra função de iteração. Da mesma forma, a partir de f de x igual a zero, nesse caso podemos isolar nos dois primeiros termos x quadrado e subtrair de ambos os membros 15, onde obtemos essa seguinte expressão. E dividindo ambos os membros dessa expressão por x menos 5 e aplicando a raiz quadrada em ambos os membros, obtemos a seguinte equação. X igual a raiz quadrada de 15 dividido por 5 menos x. Então, essa é uma outra possibilidade para a nossa função de iteração. Nesse caso, definimos um outro processo iterativo de xk mais 1 igual a raiz quadrada de 15 dividido por 5 menos xk. De forma semelhante, podemos, a partir de f de x igual a zero, isolar x ao cubo do lado esquerdo, onde obtemos essa seguinte expressão, e aplicar a raiz cúbica em ambos os membros dessa igualdade, onde obtemos a seguinte equação. Nesse caso, a nossa função de iteração, uma outra possibilidade seria raiz cúbica de 5x² menos 15, onde derivamos o seguinte processo iterativo. Xk mais 1 igual a raiz cúbica de 5xk² menos 15. E uma outra candidata para a função de iteração para tentar estimar as raízes desse polinômio cúbico pode ser obtida a partir da função f de x igual a zero, somar em ambos os membros da equação o valor de 5 mais x², onde derivamos essa seguinte relação. Bem, dividindo tudo por 5 e aplicando a raiz quadrada em ambos os membros, obtemos a seguinte expressão. Essa é uma nova possibilidade para a nossa função de iteração, que seria raiz quadrada de x ao cubo mais 15 dividido por 5, onde resulta no seguinte processo iterativo. Xk mais 1 é igual a raiz quadrada de xk ao cubo mais 15 dividido por 5. Da mesma forma que no método da bissecção e no método de Newton, cada nova aproximação xk mais 1 é obtida utilizando apenas informações do passo anterior, que seria no passo k. Assim, a partir de uma aproximação inicial x0, conseguimos construir uma sequência de aproximações que, se certas condições forem satisfeitas, o método iterativo linear vai convergir para a solução exata do problema f de x igual a zero. E das manipulações feitas a partir da função f de x igual a zero para esse problema, conseguimos derivar 4 funções de iterações. Seria a φ1, a nossa φ2, nossa φ3 e a nossa φ4. Vamos analisar então o que acontece se calcularmos 10 iterações com cada uma dessas funções de iteração, para tentar estimar a raiz de f de x que está no intervalo de menos 2 a menos 1. O valor dessa raiz é aproximadamente menos 1,517113. Vamos considerar como chute inicial o valor de x0
igual a menos 1,5, que é muito próximo da solução exata. Para a função de iteração φ1 igual a menos 15 dividido por x² menos 5x, a partir do chute inicial 1,5, que está muito próximo da solução exata, cada valor de cada aproximação se afasta cada vez mais da solução exata. Nesse caso, essa função de iteração não irá gerar uma sequência convergente para a raiz negativa, que está no subintervalo de menos 2 a menos 1. Da mesma forma, a função φ2 e φ4. A partir do chute inicial de menos 1,5, cada aproximação se afasta cada vez mais da raiz, e nesse caso, elas estão convergindo para a primeira raiz positiva, que é de aproximadamente 2,4. Elas geram uma sequência convergente, mas não, nesse caso, para a raiz de interesse, que seria a raiz negativa. E, por outro lado, a função de iteração φ3, que é igual a raiz cúbica de 5x² menos 15, a partir da primeira iteração já ocorreu um problema, que esse NaN significa computacionalmente, que o código retornou, que é not a number. É uma sigla para o significado de não é um número. E nesse caso ocorreu porque, para essa função de iteração, esse chute inicial gerou, o resultado foi um número complexo. Então, por isso que ocorreu esse erro. Portanto, nenhuma das 4 funções de iteração foi capaz de estimar a raiz negativa, que está no subintervalo de menos 2 a menos 1. Vejamos agora o comportamento dessas 4 funções de iteração para tentar estimar a primeira raiz positiva, que está no subintervalo de 2 a 3, tomando como chute inicial x0 igual a 2,5. A solução exata é aproximadamente 2,403576. Vamos ver as 10 primeiras iterações para cada função de iteração. Podemos observar nos valores dessa tabela que apenas a função de iteração φ3 não foi capaz de gerar uma sequência convergente para essa raiz de interesse. A cada nova aproximação, ela se afasta cada vez mais da solução exata. Bem, já φ1, φ2 e φ4, todas elas conseguiram gerar uma sequência convergente e cada nova iteração se aproxima mais da solução exata. Ou seja, o erro relativo para cada uma dessas aproximações diminui a cada passo. No entanto, observando os valores das aproximações de φ1, φ2 e φ4, na quarta iteração, a função de iteração φ1 conseguiu gerar uma aproximação com pelo menos 5 casas decimais de precisão quando comparados com a solução exata, que a φ2 e a φ4 com 10 iterações não conseguiram ainda atingir essa precisão que a φ1 atingiu na quarta iteração. Nesse caso, apesar das 3 funções φ1, φ2 e φ4 gerar uma sequência convergente, a função φ1 é a que gera uma sequência que converte mais rápido para a solução de interesse, porque ela gastou menos iterações para atingir uma determinada precisão. E se nosso interesse fosse tentar estimar a segunda raiz positiva, que está no subintervalo de 4 a 5, que é aproximadamente 4,113538. Será que alguma das 4 funções de iteração seria capaz de estimar uma aproximação para essa solução? Vejamos o comportamento dessas funções
para as 10 primeiras iterações, tomando como aproximação inicial x0 igual a 4,5. Observando os valores dessa tabela, facilmente conseguimos perceber que φ1, φ2 e φ4 não foram capazes de estimar essas raízes, não geraram uma sequência convergente para essa solução de interesse. Já a função φ3, para esse caso, gerou uma sequência convergente que a cada nova iteração se aproxima mais da solução exata. Foi a única função de iteração, então, capaz de gerar uma sequência convergente para essa segunda raiz positiva. Podemos observar aqui que, a cada passo, o erro k mais 1 é menor do que o erro da iteração anterior. Vimos no exemplo anterior que a partir da função f de x igual a zero conseguimos construir várias funções de iteração. No entanto, nem todas foram capazes de estimar a solução de interesse. Dentre infinitas possibilidades, quais são as condições que vão nos garantir a convergência para o método iterativo linear? Essa pergunta é respondida pelo seguinte resultado: o teorema do método linear. Seja x barra uma raiz de f de x igual a zero, isolada no intervalo aberto AB, centrado na raiz. Seja φ de x uma função de iteração construída a partir de f de x igual a zero. Se essas três condições forem satisfeitas, a sequência xk gerada pelo método iterativo linear irá convergir para a solução exata do problema. São essas condições: a φ e a sua derivada devem ser contínuas no intervalo aberto AB. O módulo da derivada deve ser menor que 1 para todo ponto x pertencente dentro do intervalo. E o chute inicial deve pertencer a esse intervalo. Então, se essas três condições forem satisfeitas, o método iterativo linear irá gerar uma sequência convergente para a solução de interesse. No exemplo anterior, no passo onde desejávamos estimar a primeira raiz positiva, que estava no subintervalo de 2 a 3, que tem seu valor aproximadamente 2,4, as funções de iteração φ1 e φ4 geraram uma sequência convergente para a raiz de f. Por outro lado, a função φ3 gerou uma sequência divergente. Vamos ver então qual das três condições exigidas pelo teorema do método linear a função de iteração φ3 falhou. Nesse caso, aqui temos a derivada da φ1, essa segunda expressão é a derivada da φ3 e essa última expressão à direita é a derivada da φ4. Para todas essas funções de iteração, tanto a φ quanto a φ' são contínuas nesse intervalo AB, que vai de 2 a 3. Além disso, o chute inicial tomado pertence ao intervalo, a esse intervalo AB, que foi, para aquele exemplo, o ponto médio do intervalo, que foi de 2,5. Então, nesse caso, a única condição que pode ter falhado para a função de iteração φ3, consequentemente, foi o módulo da derivada ser menor que 1 para todo ponto dentro desse intervalo. Vejamos o gráfico. A figura à esquerda ilustra o comportamento da φ1', definida pela curva em vermelho, e da φ4', definida pela curva em azul.
podemos observar que, para todo ponto dentro do intervalo AB, o módulo dessas funções de iteração é menor que 1 para todo ponto pertencente ao intervalo, satisfazendo assim a segunda condição do teorema do método linear para a garantia da convergência. Já a função de iteração φ3, a derivada dessa função de iteração é exibida por essa figura à direita. E podemos observar que para nenhum ponto do intervalo, o módulo dessa função de iteração foi menor que 1, ferindo a segunda condição do teorema para a garantia da convergência. Por isso que essa função de iteração, para tentar estimar a primeira raiz positiva, não gerou uma sequência convergente. Além disso, no passo, quando exibimos a tabela das 10 primeiras iterações para tentar estimar essa raiz, eu havia comentado que a função de iteração φ1 foi a função de iteração que gerou uma sequência convergente mais rápida para a solução de interesse. Isso porque o módulo da derivada da φ1 é menor do que o módulo da derivada da φ4 e também da φ2. Essa velocidade de convergência para o método iterativo linear é ditada pelo módulo da derivada da função de iteração. E quanto menor for esse módulo dessa derivada no intervalo, mais rápido uma determinada função de iteração irá gerar uma sequência convergente para a solução desejada. Vejamos um novo exemplo agora para tentar ilustrar o comportamento geométrico do método iterativo linear. Considere a equação x menos cosseno x igual a zero. Essa equação tem uma única raiz no intervalo de 0 a π sobre 2, que é aproximadamente esse valor. Uma possível função de iteração, nesse caso, pode ser tomada φ de x igual a cosseno x. Observem que φ' de x é igual a menos seno x. E como estamos trabalhando no intervalo de 0 a π sobre 2, ambas as duas primeiras condições do teorema do método iterativo linear são satisfeitas para a garantia da convergência. Bem, nessas duas figuras, a curva em vermelho ilustra o comportamento da φ de x e a curva em azul o comportamento de x igual a y. Então, se nós temos x igual a φ de x, o ponto fixo, que seria o ponto de interseção entre essas duas curvas, é a raiz da nossa f de x igual a zero. Então, pelo processo iterativo, xk mais 1 igual a φ de xk, vejamos o comportamento tomando um chute inicial de 0,25. Nesse caso, calculamos φ de x0, que é dado por esse valor. Com isso, obtemos o valor do nosso x1. A partir de x1, calculamos φ de x1. Obtemos assim x2 e assim por diante. Observem que essa sequência, para esse chute inicial de 0,25, está convergindo para o ponto de interseção entre essas duas curvas, que também é a raiz da nossa f de x igual a zero. E agora, tomando um outro chute inicial de 1,25, a sequência de aproximações é ilustrado por esse gráfico à direita. Então, esse seria nosso x0. Calculamos φ de x0, obtemos assim x1. A partir de x1, calculamos φ de x1, obtemos x2 e assim por diante. Observem que essa sequência de aproximações está a cada passo mais próxima da solução de interesse. Então, para ambos os chutes iniciais, x0 igual a 0,25 e x0 igual a 1,25, o método iterativo linear, para essa função de iteração φ de x igual a cosseno x, gerou uma sequência convergente para a raiz desejada.
Voltando ao exemplo inicial de tentar estimar as raízes do polinômio de grau 3, vejamos o que acontece com o comportamento geométrico do método iterativo linear para a função de iteração φ1 dada por essa expressão, menos 15 dividido por x² menos 5x. No caso, quando tentamos estimar a raiz negativa, que está no subintervalo de menos 2 a menos 1, que é aproximadamente esse valor. Bem, o gráfico à esquerda ilustra o comportamento das aproximações pela função de iteração φ1, tomando como chute inicial menos 1,2. Então, menos 1,2 está aqui. Então, nosso x0 está nessa região aqui. Então, a partir de x0, calculamos x1. De x1, calculamos φ de x1. Obtemos assim x2 e assim por diante. Observem que a sequência de aproximações geradas por essa função de iteração, a cada passo, está mais distante do ponto de interseção entre a curva x e φ de x, que é a nossa raiz de interesse. Bem, por que essa função de iteração divergiu para tentar estimar essa raiz? A figura à direita ilustra o comportamento do gráfico da φ1'. E, nesse caso, ela fere a condição de que φ1' de x deve ser menor que 1 para todo ponto x pertencente ao intervalo. Observem aqui, em toda essa região aqui, x de aproximadamente menos 1,7 até menos 1, o módulo de φ1' é maior do que 1, ferindo então a segunda condição do teorema do método iterativo linear. Vimos então até esse ponto o processo iterativo que define o método iterativo linear, dado por xk mais 1 igual a φ de xk, e os três pré-requisitos para que sejam garantida a convergência do método. Vejamos agora a definição de ordem de convergência. Seja xk uma sequência que converge para um número x barra, e seja ek igual a xk menos x barra, o erro da késima iteração. Se existe um número p positivo maior que 1 e uma constante c positiva, tal que limite de k tendendo ao infinito do módulo do erro da késima mais uma iteração dividido pelo módulo da késima iteração elevado a p foi igual a c, então o p é chamado de ordem de convergência e c é chamada de constante assintótica do erro. Além disso, se limite de k tendendo ao infinito do erro da késima mais uma iteração dividido pelo erro da késima iteração foi igual a c e o módulo de c for menor que 1, então a convergência do método é pelo menos linear. A ordem de convergência P do método iterativo nos fornece a velocidade de convergência do mesmo. E quanto mais alto for o valor de P, mais rápido a sequência xk irá convergir para a solução x barra. Bem, da expressão de limite da definição de ordem de convergência, temos que o módulo do erro da késima mais uma iteração é aproximadamente a constante assintótica do erro vezes o módulo da késima iteração elevado a p, com k tendendo a infinito. Nessa expressão é fácil ver que quanto maior for o valor de p, mais rápido o erro da késima mais uma iteração irá tender a zero. E se tivermos dois métodos iterativos convergentes para uma solução x barra da equação f de x igual a zero,
com a mesma aproximação inicial e o mesmo critério de parada, o método que irá convergir mais rápido é aquele que tiver a maior ordem de convergência. Seja x barra uma função de interação associada a uma f de x igual a zero, satisfazendo todas as condições do teorema para a garantia da convergência e um dado intervalo i, e considere x barra a solução exata de f de x igual a zero. Partindo do erro da késima mais uma iteração, temos que o erro então da késima mais uma iteração é igual a xk mais 1 menos x barra, mas quem que é xk mais 1? Pelo processo iterativo do método iterativo linear, é φ de xk, e como x barra é raiz de f, ele também é ponto fixo. Logo, x barra é igual a φ de x barra. Pelo teorema do valor médio, podemos afirmar que a cada subintervalo, tendo como extremos xk e x barra, existe um ck tal que φ' de ck é igual a φ de xk menos φ de x barra dividido por xk menos x barra. Rearranjando essa expressão, temos que φ de xk menos φ de x barra, isso aqui nada mais é do que o erro da késima mais uma iteração, que a gente definiu na equação 1, é igual a φ' de ck vezes xk menos x barra. Substituindo então a expressão 2 na equação 1, temos que o erro da késima mais uma iteração é igual a φ' de ck vezes o erro da késima iteração. Isolando então φ' de ck, temos que φ' de ck é a razão entre o erro da késima mais uma iteração pelo erro da késima iteração. Calculando o limite de k tendendo ao infinito, temos que o erro da késima mais uma iteração dividido pelo erro da késima iteração é igual ao limite de k tendendo ao infinito de φ' de ck. Mais que isso é igual a φ' de x barra, ou seja, a derivada da função de iteração no ponto fixo. Comparando essa equação 3 com a definição da constante assintótica do erro na definição de ordem de convergência, lá tínhamos que limite de k tendendo a infinito do erro da késima mais uma iteração dividido pelo erro da késima iteração era igual à constante assintótica do erro. Logo, essa constante, que é uma constante positiva, é igual ao módulo de φ' de x barra. Pelo desenvolvimento anterior, quando comparado com a definição de ordem de convergência, a expressão 3 mostra que a ordem de convergência do método iterativo linear é pelo menos linear. Daí vem o nome método iterativo linear. E além disso, por essa expressão dessa relação do erro, vemos que quanto mais próximo de zero for o módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo, mais rápido será o método iterativo linear. Isso pode ser visto reescrevendo o módulo do erro da késima mais uma iteração em função do erro da iteração zero. Bem, temos que o erro da késima mais uma iteração é aproximadamente módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo vezes o módulo do erro da késima iteração. De forma equivalente, o erro da késima iteração é aproximadamente
o módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo, vezes o módulo do erro da késima menos uma iteração. Substituindo essa seguinte expressão da expressão anterior, temos que o módulo do erro da késima mais uma iteração é aproximadamente o módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo ao quadrado vezes o módulo do erro da késima menos uma iteração. Bem, seguindo esse desenvolvimento, temos que o erro da késima menos uma iteração é aproximadamente o módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo vezes o erro da késima menos 2 iteração. Substituindo no módulo do erro da késima mais uma iteração, temos que ele é aproximadamente módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo ao cubo vezes módulo do erro da késima menos 2 iteração. Seguindo esse desenvolvimento, podemos reescrever o erro da késima mais uma iteração como sendo o módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo elevado a k vezes o módulo do erro da iteração zero. Nesse caso, isso aqui é uma constante e para esse erro tender a zero, ou seja, para sequência de aproximações geradas pelo método iterativo linear convergir para a solução esperada, quando k tende a infinito, temos que ter que o módulo da função de iteração avaliada no ponto fixo tem que ser menor que 1. E quanto menor for esse número, mais rápido esse erro vai tender a zero. Por isso que quanto menor ele for, mais rápido será a convergência do método. A forma geral das funções de iteração do método iterativo linear é dada por φ de x igual a x menos a de x vezes f de x, onde essa função a de x não se anula no ponto fixo x barra. Temos então que o seguinte resultado: se x barra é raiz de f de x igual a zero, se somente se x barra também for ponto fixo da função de iteração. Vejamos a demonstração desse resultado. Vejamos a ida, considerando a hipótese de que x barra é raiz da função f. Então, substituindo ele na forma geral da função de iteração, temos que φ de x barra é igual a x barra menos a de x barra vezes f de x barra. Mas, por hipótese, x barra é raiz da f. Logo, temos que x barra também é ponto fixo da função de iteração. Vejamos a volta desse resultado, considerando então a hipótese agora de que x barra é ponto fixo da função de iteração φ. Bem, da forma geral da função de iteração, substituindo a φ aqui, temos que φ de x barra é igual a x barra menos a de x barra vezes f de x barra, que é igual a x barra, que é ponto fixo. Bem, podemos anular x barra aqui e chegamos que a de x barra vezes f de x barra é igual a zero. Mas, por hipótese, a não se anula no ponto fixo. Logo, f de x barra é igual a zero, ou seja, se x barra é ponto fixo, ele também é raiz da equação f de x igual a zero. Vejamos o seguinte exemplo. A função f
de x igual a x ao cubo mais 4x² menos 10 tem uma única raiz nesse intervalo de 1.2 a 1.4. E a partir de f de x igual a 0, conseguimos obter essas duas funções de iteração, φ1 e φ2. Temos que essas duas funções de iteração satisfazem todas as condições do teorema do método iterativo linear para que seja garantida a convergência. Observando apenas os gráficos da f e das derivadas dessa função de iteração, podemos afirmar, sem fazer nenhuma conta, que qual dessas funções de iteração irá convergir mais rápido para a solução de interesse. Observando o gráfico da f, nesse intervalo de 1.2 a 1.4. O eixo x está aqui. Ela cruza o eixo x e um ponto x barra que está nessa região aqui, que vai de 1.36 a 1.38. Observando os gráficos da derivada das funções de iteração φ1 e φ2, temos que nessa região desse subintervalo de 1.36 a 1.38, a derivada da função de iteração φ1 vale aproximadamente, está nessa região aqui, ela vai de menos 0.54 a pouco menos que menos 0.5. Já a função de iteração φ2, a derivada dela nessa região de 1.36 a 1.38, onde a raiz da função está nesse subintervalo, o módulo da derivada dessa função de iteração é pouco maior que menos 0.28 e pouco maior que menos 0.127. Da teoria da velocidade de convergência do método iterativo linear, temos que quanto menor for o valor em módulo da derivada da função de iteração avaliada no ponto fixo, ou seja, na raiz de fx igual a 0, mais rápido aquela função de iteração irá gerar uma sequência convergente para a raiz desejada. Nesse caso, temos que φ2' de x barra e módulo é menor do que o módulo de φ1' avaliado no ponto fixo. Com isso, a função de iteração φ2 irá gerar uma sequência convergente mais rápido do que a função de iteração φ1. Vamos encerrar a aula de hoje e também o tópico de zero de funções, onde vimos o método da bissecção, o método de Newton e o método iterativo linear para tentar estimar os zeros da função fx igual a 0. E vou deixar como exercício para vocês o seguinte problema. Obtenha duas funções de iteração para encontrar os zeros desse polinômio de grau 2 que satisfaçam todas as condições do teorema do método iterativo linear e que permitam obter aproximações para as duas soluções das raízes desse polinômio. E por fim, um outro exercício. Podemos dizer que o método de Newton é um método iterativo linear rápido? Justifique a sua resposta. Então, nos vemos na próxima videoaula. Um abraço a todos e tchau!